A Escola Bíblica está de novo consigo. Vamos, nos próximos 10 minutos, sensivelmente, partilhar consigo algumas ideias que retiramos sempre das Sagradas Escrituras e que podem, de alguma forma, contribuir para a nossa fé, para o desenvolvimento da nossa espiritualidade e também para o nosso enriquecimento na partilha e, sobretudo, na vivência que temos com o nosso Deus. Comigo tenho sempre o pastor Pedro Esteves, que me ajuda e que nos dá colaboração para compreendermos as temáticas que trazemos aqui à sua TV e à sua rádio. E hoje, tal como ficou marcado ontem, vamos iniciar toda uma série de pequenas reflexões diárias sobre a Epístola aos Romanos. Pedro, mais uma vez bem-vindo. Qual é o sumário de hoje? Hoje, ao avançarmos para o nosso segundo tema, sobre os Romanos, vamos tentar perceber alguns assuntos relacionados mais com o contexto, temas que costumamos chamar de introdução. No fundo, tentarmos perceber quando é que a carta aos Romanos foi escrita e qual foi o contexto em que isso aconteceu, para percebermos melhor o conteúdo depois, mais à frente. Vamos chegar a esse momento. Antes, porém, convido a abrir a sua Bíblia em Romanos, capítulo 16, para lermos os dois primeiros versículos, o versículo 1 e o versículo 2. Se tiver a sua Bíblia à mão, já sabe, pode nos acompanhar através da leitura. Se não, se estiver a ouvir-nos, ouça a leitura que vamos fazer agora. Se estiver a ver, pode seguir a leitura através do nosso quadro que diz: vamos... ou melhor, recomendo-vos, assim é que é, a nossa irmã Febe, que está servindo à igreja de Cencreia, para que a recebais no Senhor como convém aos santos e a ajudeis em tudo que de vós vier a precisar, porque tem sido protetora de muitos e de mim inclusive. Ora bem, disseste no início, no sumário, que iríamos tentar perceber quando é que a carta dos Romanos foi escrita e em contexto. É possível nós sabermos mais ou menos quando é que isto aconteceu? Sim, temos algumas indicações, mesmo se não nos permitem, claro, saber com exatidão perfeita, mas uma leitura comparada, sobretudo, com o livro de Atos e com diferentes momentos indicações mais específicas que vamos encontrando ao longo da história do apóstolo Paulo e da redação das suas cartas. Esse estudo comparado, por assim dizer, consegue nos dar algumas indicações mais precisas. Há aqui um elemento que nós podemos ter em conta, é que Paulo, pelo menos, estava aqui numa cidade grega que se chamava Cencreia, não é? Ficamos aqui com a percepção, repara que nós estamos a ler aqui versículos precisamente do último capítulo, mas ajudam-nos nestas questões de contexto e de introdução, são-nos úteis, porque é evidente que normalmente ou na abertura da carta, não é? Quando há saudações, ou no fecho, o apóstolo deixava algumas indicações, onde é que estava, para quem é que estava a escrever, se escrevia com a mão dele ou não, detalhes deste tipo. Claro. E aqui, por exemplo, nós percebemos precisamente que ele faz esta referência a esta irmã, Febe, e isto percebe-nos, ajuda-nos a perceber que ele estava precisamente naquilo que hoje chamaríamos a Grande Corinto, portanto era uma pequena cidade à volta da grande metrópole que era Corinto, e portanto este será provavelmente o cenário, digamos, no qual Paulo escreveu e redigiu a carta aos Romanos. Uma outra coisa importante para percebermos a cidade, o local onde o apóstolo terá escrito a carta, é porque isso nos ajuda a compreender também o tempo em que isso aconteceu, portanto o ano pelo menos aproximado. E isso conseguimos fazer com o apóstolo Paulo, porque precisamos aqui lembrar que o apóstolo Paulo teve três grandes viagens missionárias, e sobretudo o livro de Atos é que nos ajuda a ter uma compreensão mais clara de quais foram os roteiros e percursos que ele fez em cada uma dessas viagens. E como aí nós conseguimos perceber em que momentos algumas foram as suas passagens em algumas dessas cidades, nós percebemos, portanto, perfeitamente que foi na segunda viagem de Paulo que ele fundou a igreja em Corinto, a igreja aos Coríntios, portanto na cidade de Corinto, e isso aconteceu mais ou menos entre o ano 49 e o ano 52. Portanto, ele depois volta a visitar a Grécia e algumas cidades da Grécia na sua terceira viagem, e portanto a ideia mais clara que podemos ter é que muito possivelmente o apóstolo Paulo escreveu a Epístola aos Romanos por volta do ano 58, precisamente no final dessa sua terceira e última viagem, portanto quando ele vai pela última vez à Grécia.
E é curioso que nas visitas que ele faz, nas diversas visitas que ele faz, ele vai sempre descobrindo algumas coisas que são importantes e que depois ele próprio relata um pouco, não é? Precisamente nesta sua última viagem, quando ele visita as igrejas que estavam na Galácia, e nós durante vários meses estivemos aqui de volta do livro da Epístola aos Gálatas. E, portanto, hoje, para aqueles que acompanham com alguma regularidade a escola bíblica, poderão ter uma noção mais concreta sobre isso. Nós vamos perceber que o assunto, o tema central das preocupações de Paulo e que justificaram ele ter escrito a carta aos Gálatas, na verdade, é um tema semelhante que esteve também na origem da carta aos Romanos, com uma diferença fundamental. É que quando o apóstolo escreve aos Gálatas, o problema, digamos assim, estava já fortemente instalado. Resumindo, e para quem também não conhece o assunto tão bem, o que Paulo encontrou aos Gálatas foram falsos mestres, por assim dizer, que tinham convencido, estavam a espalhar a ideia de que os cristãos, ainda que tivessem uma origem, enfim, não judaica, portanto cristãos chamados gentios, estavam obrigados a submeterem-se, seja à circuncisão, especialmente, como uma espécie de requisito de entrada na promessa e na igreja cristã, e mesmo a guardarem outros preceitos específicos da lei de Moisés. Eles colocavam isso, portanto, como um requisito, e, portanto, isso estava a perverter completamente os fundamentos da justificação pela fé, da graça em Jesus Cristo, e, portanto, o apóstolo Paulo realmente atacou na carta aos Gálatas claramente essas ideias de forma, sobretudo de forma teológica, não é? Argumentando a favor de uma ideia completamente distinta de graça e de justificação pela fé. Mas agora Paulo vai reconhecer que em Roma isso não acontecia, em Roma não é? ainda o problema não estava, digamos, instalado, e por isso compreender o ano em que ele escreve esta carta tem essa utilidade, percebermos que ele tinha lidado com esse assunto especificamente, com a questão dos Gálatas, e ele vai tentar impedir que o mesmo problema teológico, se podemos dizer assim, pudesse desenvolver-se em Roma. Esse é um dos grandes fundamentos, por assim dizer, que ajudam a compreender o conteúdo que nós vamos estudar durante os próximos meses. Talvez pudéssemos terminar esta pequena reflexão de hoje com uma frase que encontrei há alguns dias, da autora Ellen White, no maravilhoso livro Atos dos Apóstolos, que realmente ajuda a compreender muito bem o percurso dos apóstolos, precisamente, e o desenvolvimento da Igreja Cristã, no qual ela vai explorar este conceito do papel e os fundamentos da carta aos Romanos. Podemos ler o seguinte: na sua epístola aos Romanos, Paulo expôs os grandes princípios do Evangelho, afirmava a sua posição nas questões que andavam a agitar as igrejas judaicas e não judaicas, e mostrava que as esperanças e promessas que no passado tinham pertencido especialmente aos judeus eram agora oferecidas também aos gentios. Uma pequena frase que nos ajuda a perceber precisamente este contexto das questões judaicas e a sua influência na igreja cristã. Ora, vamos tentar reunir tudo isto que falámos hoje para colocarmos em prática no nosso dia-a-dia, digamos, na nossa pequenina rubrica Aprendo Fazendo. Sim, eu penso que em termos práticos hoje, desta primeira introdução que fizemos, poderíamos dizer que os debates teológicos são frequentes nas igrejas cristãs, muitas vezes até causam discórdia entre os crentes, e a verdade é esta, é que há pessoas que, ainda que com suposta base na Bíblia, promovem ensinos que são enganosos, que deturpam a verdade do Evangelho, e é importante que os verdadeiros crentes que amam a palavra de Deus se firmem no que está escrito para não se deixarem engodar e enganar por estes falsos ensinos, e este é um assunto que continua a ser pertinente nos dias de hoje. Ora bem, fica aqui um excelente convite e um bom exercício para que nós possamos ter sempre a nossa fé em primeiro lugar, bem, digamos, reavivada, e acima de tudo que esta fé nos possa dar a determinação para compreendermos verdadeiramente o que a Bíblia tem para nos dizer e não termos dúvidas daquilo que o Senhor Deus nos apresenta em cada dia que passa, em cada dia que temos a oportunidade de estudar a Bíblia.
A Escola Bíblica hoje fica por aqui, mas tenho a certeza que amanhã, neste mesmo horário, quer pelo Up Channel, quer também pela Rádio RCS, você poderá escutar sempre, em qualquer momento, se quiser, à hora certa, quando estamos no ar, ou então em qualquer outro momento, seja pelo podcast da rádio, seja através dos nossos episódios que estão à sua disposição em qualquer momento. Fique bem, até amanhã, se Deus quiser.